Bom dia a todos. No momento não tem ninguém na nossa sala. São 10h10. Vou aguardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, são 10h12, então, embora não tenha ninguém na sala, eu vou deixar gravado essa aula de hoje e nos encontramos na terça-feira que vem. Bom, o que eu queria deixar hoje para vocês? Hoje eu gostaria de dar um passeio na atividade prática. Porque depois de nós termos explicado a teoria convencional, a próxima teoria seria a teoria de Miller e Modigliani. Mas eu acredito que antes de nós passarmos para outra teoria, seria interessante nós dar um passeio, né, numa atividade prática. E essa atividade prática é bastante importante. Até para a gente se sedimentar nessas informações, para que a gente possa entender qual é que é a teoria do Miller e Modigliani. Então, como a gente tinha visto, nós temos aqui a teoria convencional, até vou abrir aqui para todos dar uma olhadinha melhor. Então, a gente acabou explicando a teoria convencional em termos de gráfico e um quadro auxiliar que expõe todas as informações nesse gráfico e acredito que este quadro ele fica mais bem explícito do que o próprio gráfico, né? Mas tem gente que gosta de ter uma visão gráfica, a visão gráfica é interessante, dá uma visão geral. E a gente transferiu essas informações aqui gráficas para o quadro, onde, como eu já falei, fica muito mais fácil a gente identificar o que a teoria quer dizer. Então, a verdade é a busca do menor custo. E por que a gente fala VAC mínimo? Porque dentro da teoria convencional existe somente uma alternativa, que é dentro daquele princípio da maximização da riqueza dos acionistas. Então, o que a gente vai verificar? Eu vou apresentar para vocês uma atividade prática. A primeira, um esquema onde a gente pode tentar resolver, onde a gente vai ter elementos para poder resolver os exercícios e atividade prática. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui. Bom dia, Larissa. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Eu já iniciei eu pensei que não viesse ninguém, mas eu já estou iniciando aqui o nosso conteúdo de hoje. E aí eu vou deixar gravado, quem quiser ver depois, né? Então,
eu vou dar uma continuidade. O que eu vou fazer? Só repetindo, é importante que a gente discuta um pouquinho a atividade prática desta teoria, para que quando a gente for passar para a teoria do Miller e Modigliani, que é uma teoria que contrapõe esta teoria convencional, a gente fique mais confortável no entendimento. Perfeito? Então, eu vou baixar aqui um outro exemplo. Eu acho que está no próprio slide aqui. Isso, está aqui. Está aí para vocês, eu já disponibilizei também. Então, aqui tem uma estrutura. Aqui tem uma estrutura. A gente vai aumentar um pouquinho esse slide aqui. Mas aqui tem assim, a gente passa de uma teoria pura para um esboço de uma aplicação prática. É isso que eu queria explicar para vocês hoje. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, o esboço de uma atividade prática. E depois vou mostrar para vocês, eu disponibilizei para vocês lá 4 exercícios. Eu vou conversar com vocês sobre o primeiro, para deixar vocês preparados. E é importante que faça esse primeiro exercício, para que assim tenha um maior aproveitamento em função da teoria que a gente vai vir depois, que é de Miller e Modigliani. Então eu vou tentar ver se aumenta mais aqui o nosso quadro, que está uma letrinha não muito legível. Acho que, peraí, vamos ver aqui, deixa eu ver se assim melhora. Assim, opa, melhorou um pouco. Então, vamos falar e comentar como a gente sempre fala, a gente sempre diz. Então, a gente deu a teoria, vamos fazer um exercício hipotético, e esse aí é um passo a passo para a gente resolver os nossos exercícios e que ajuda muito o entendimento e também a diferenciação de uma metodologia para outra, né? Ou de uma teoria para outra. Então imagina se vocês fossem convidados, ou se nós fôssemos convidados a ir para uma empresa e alguém perguntasse para a gente, olha, então vocês já calcularam o desempenho operacional, já calcularam os impactos dos nossos financiamentos que a gente vem pedindo empréstimo na empresa, através do GAF, calcularam quanto está me custando eu fazer essa empresa funcionar através do VAC. E agora eu queria que vocês dessem continuidade, explicando o seguinte, para que eu pudesse melhorar, qual que é a melhor estrutura que eu devo compor a minha empresa? Eu uso mais capital próprio ou uso mais capital de terceiros? Esse é o foco da questão. E aí, tudo bem, aí temos uma empresa hipotética, temos aqui um balanço simplificado, onde a gente tem o ativo, total de ativo, temos o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Bom, nós falamos que aí a gente vai então focar na estrutura de capital. O que é a estrutura de capital mesmo? Conceitualmente é passivo oneroso de longo prazo mais o patrimônio líquido, tá certo? Então lembram bem, passivo oneroso de longo prazo, os empréstimos, financiamentos e debêntures de longo prazo mais o patrimônio líquido. Então seria exatamente esses dois. Nós vamos, a princípio, deixar de lado o passivo circulante, onde a gente já determinou que o passivo circulante são aquelas obrigações benéficas, que elas aparecem em função das nossas atividades operacionais. E isso não nos prejudica, isso não nos incomoda. O que nos incomoda são dinheiros extras, tanto o dinheiro que a gente pede dos sócios, repetindo pela milésima vez, e mais o dinheiro que a gente pede emprestado. Então, tivemos aqui exposto
uma determinada empresa, conversando com uma determinada empresa, e eles me dão um resumo, eu vou ter que pedir o balanço. Esse balanço é uma representação quantitativa do patrimônio dela, e eu vou começar a trabalhar. Então, o segundo passo, esses doisinhos aqui, embora não esteja uma planilha muito bonitinha, mas ela é muito útil. É uma cola. É uma colinha, né? Vamos primeiro buscar a estrutura de capital do balanço patrimonial. Então, vamos lá. Isso é muito importante, e aí é que começa a nossa saga, a nossa descoberta, a nossa procura. Nós falamos que a estrutura de capital é o somatório do passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Então, nós vamos conhecer esse patrimônio líquido. Aí, entre parênteses, tem uma informação aqui muito importante. O que eu digo para vocês? Anotem. Anotem, porque é informação de ouro. O passivo oneroso, pelo conceito, dentro da visão de estrutura de capital, é o empréstimos, financiamentos de longo prazo. Mas, na prática, a maioria dos autores vão lá no patrimônio líquido, aquele que eu disse, lá no passivo circulante, aquilo que eu disse que ele não é maléfico, mas vocês lembram que lá no passivo circulante existe também o chamado empréstimos, financiamentos e debêntures. Bom, por que os autores pedem para utilizar essa rubrica? Porque eles dizem que essa rubrica é resquício, é sobra do passivo não circulante. Ou seja, quando eu faço um empréstimo de longo prazo, vai chegar um momento que ele vai chegando perto do vencimento e ele se torna uma operação dentro do exercício de um ano. E tudo que cai dentro de um ano é considerado de curto prazo. Mas veja bem, para eles, aquele resquício ali, na verdade, é origem do passivo não circulante, ou seja, é a origem do passivo oneroso de longo prazo. Então, que bom também para nós, embora a teoria diga que é só para usar só o de longo prazo, a gente vai continuar com o mesmo conceito. Qual que é o mesmo conceito? Passivo oneroso é o empréstimos e financiamentos e debêntures de curto e longo prazo, o que nós aprendemos, o que nós discutimos a respeito do passivo oneroso lá no início dos demais capítulos. Então ele continua com a mesma regra, não muda nada, embora o conceito diga que é só para usar o de longo prazo. Mas a gente sabe, entre a teoria e a prática existe sempre alguns ajustes, algumas pontes. Então, lembrando bastante aqui que o passivo oneroso continua sendo aquelas rubricas de curto e longo prazo como a gente estudou. Então, a gente vai lá no passivo oneroso e vai buscar essas duas informações e suponhamos que nós temos de dinheiro lá 25.150. Eu já botei aqui para não aumentar. Vocês sabem como pegar. Iria lá no patrimônio líquido e buscaria esse outro valor. Então, eu fiz um quadrado aqui, dizendo, aqui está a estrutura de capital. Então, o que é importante para mim? Saber o total, tá? O total da minha estrutura de capital, que é o somatório dos dois, 139. Perfeito? Aqui, ó. Passivo circulante mais o patrimônio líquido, nós temos um total, a nossa estrutura de capital, ela será neste valor. E aí, automaticamente, eu vou fazer um percentual, porque agora para utilizar os modelos, para definir a melhor estrutura de capital, eu vou usar percentuais. Então, eu vou transformar o peso que nós estudamos em dinheiro e transformar os pesos em percentual. Muito simples. Olha só. Se eu tenho um total de estrutura de capital de 139, nesse quadrado aqui, dentro desse quadrado que eu chamei de o bloco de estrutura de capital, a gente vê quantos por cento eu tenho de passivo oneroso e quantos por cento eu tenho de patrimônio líquido. O que isso me indica? Lembram como a gente conversou? Que a gente, lá no gráfico, dizia que
que eu, identificando o passivo oneroso, automaticamente conheceria toda a minha estrutura de capital? Então está aqui, ó. Eu defini. Então, a minha estrutura de capital, a empresa em que eu estou sentado, junto como consultores, nós como consultores, conversando com essa empresa hipotética, eu quero dizer para vocês que ela tem essa estrutura, 18,82. Uma empresa bastante conservadora. Então, a pergunta vai ser o seguinte, será que se eu alterar essas proporções aqui, eu vou ter uma melhor performance? Tá certo? Essa é bem esse objetivo. Ok, então vamos continuar calculando as metodologias, a aplicação das fórmulas e o entendimento daquilo que a teoria convencional quer dizer. Então, ó, segundo passo, identificar a estrutura de capital. Deixa eu ver o que eu escrevi. Só lembrando aqui, estou revendo aqui com vocês. Como notas explicativas, ele botou o beta do setor. É importante a gente sempre estar de olho nas notas explicativas. Aqui eu botei uma informação adicional, que é o lucro operacional genuíno, que a gente vai utilizar depois. A princípio, não necessariamente eu preciso colocar isso aqui, né? Mas é que eu vou fazer uma referência e aí eu já deixei anotado aqui. Mas o segundo passo efetivamente é calcular esse quadrado, que a gente vai chamar aqui, uma linguagem bem popular. Esse quadrado é a nossa estrutura de capital, né? Então, o terceiro passo é montar a estrutura financeira, bem explicado. O quarto passo é montar a estrutura em percentual, é o que eu vou usar. E o quinto passo, também conhecido para a gente, vamos conhecer o imposto de renda, o KIL, o KEL e o VAC. Então, mais uma vez, para nós, o quinto passo, então, é a identificação do custo médio ponderado de capital da empresa que nós estamos estudando. É condição sine qua non de definir isso. Então, vocês observem que dentro da teoria convencional não tem novidade nenhuma para vocês, apenas eu estou mostrando o caminho que nós vamos percorrer e um caminho muito simples de ser construído. Ok, está aqui, ó. Chegamos nisso aqui. Vamos calcular nosso imposto de renda, tudo isso aqui vocês já fizeram. Por quê? Eu tendo essa informação, aí eu disse para vocês, eu vou agora comparar com as informações existentes no mercado, né? E aí eu vou ver se essa empresa, ela está dentro, quero comparar ela com uma situação de mercado. E aí, como eu sempre digo, gosto de dizer, para ver se a empresa está bem na foto. Ou seja, será que essa empresa está sendo competitiva? Se sim, está tudo bem. Se não, eu vou me ajustar, tentar melhorar ao máximo para ter o quê? Uma maior eficiência, um maior resultado, né, financeiramente. Lembrando que é de foro íntimo, né, dos decisores, permanecer com ela ou não. O que nos resta como consultor, nós estamos trabalhando de forma hipotética aqui, dizer o seguinte, olha, o caminho perfeito, vamos chamar assim, o caminho perfeito é esse aqui. Você se aproxima ou não, você segue ou não. Isso é como acontece na vida prática. Né? Se nós somos católicos, a Bíblia diz isso. Ou a gente segue ipsiliter, ou a gente se adapta, ou se ajusta, ou chega mais próximo. É bem isso. Bom, então, nós temos aí, como nós já somos formados, vocês já são formados, e vocês estão atuando como consultores, vocês vão na empresa júnior, pegam uma equipe de alunos e digam, olha, vocês vão me ajudar a eu fazer uma pesquisa no mercado. Que pesquisa é essa? Eu quero saber, em função do endividamento, quais são os custos que estão sendo negociados no mercado. Ok, então nós vamos ver essa pesquisa. Aí nós vamos dar um pulo. Quem vai pesquisar sou eu e essa pesquisa vai dar. Então são coisas estanques, né? Uma coisa é a empresa, a outra coisa é a pesquisa que eu vou fazer. E aí, por que eu quero levantar aqui um pouquinho? Por que eu quero conversar com vocês da pesquisa? A pesquisa que eu vou dar para vocês, aqui vai começar de leve, né? De leve. Mas a pesquisa que eu vou dar para vocês, eu quero dar como
Não dizer assim, ó, tá aqui o quadrinho, pronto. E aí, é esse aqui. Não. Eu vou usar o linguajar utilizado no mercado, o qual a gente pesquisa, e a gente entender e traduzir esse linguajar para colocação de um quadro. Na verdade, o que a gente vai fazer? No momento em que a gente terminar o VAC, deixar ele aqui do ladinho, nós vamos montar aquela planilha auxiliar que a gente conversou anteriormente, em que diz passivo oneroso, depois o patrimônio líquido, os dois demonstrando a estrutura de capital, depois eu quero o custo de capital de terceiro após o imposto de renda, que é o QIL, uma coluna, depois eu quero o custo de capital próprio, que é a outra coluna, e aí nós tendo essas 4 informações, a gente automaticamente nós temos o VAC do mercado. E aí eu vou comparar um com o outro e vejo a eficiência e vou passar para a empresa e ela vai tomar uma decisão. Bom, uma coisa extremamente importante. Primeiro, anotem, como eu disse para vocês, né? Que a estrutura de capital montada, nós vamos seguir o mesmo exemplo que a gente aprendeu, que o passivo oneroso não é só o de longo prazo, também é o de curto. Eu já expliquei por que muitos autores, ou a maioria dos autores, utilizam, principalmente o Assaf Neto, que é bem brasileiro. Então, nós vamos entender um pouquinho esses dados da pesquisa. A princípio, eu vou dar um linguajar mediano. Depois, hoje eu vou ver com vocês apenas o exercício que eu pedi para vocês, que a gente vai dar uma discutida em conjunto como é que se forma, para que vocês rapidamente resolvam o exercício, que já está pronto, mas o grande objetivo é que vocês procurem identificar e entender o linguajar para poder compreender a outra teoria que eu vou informar para vocês. Ou seja, vai ficar muito mais fácil o entendimento para vocês verem as diferenças existentes. Dar 2 teorias assim, uma em cima da outra, é uma mistureba de conceito bastante grande. Bom, primeiro passo na pesquisa, observe qual é o imposto de renda que o mercado está utilizando. Anotem, olha só, a empresa está na faixa de 32,85, mas o mercado está usando 35. Então, para os dados da pesquisa, nós trabalharemos com 35. Cuidado, que isso é um erro fácil da gente cometer, desculpa, um erro fácil da gente cometer na construção da tabela auxiliar. Então, primeira coisa, definir bem a minha alíquota do imposto de renda da empresa, a realidade, né? E vamos ver o que a pesquisa de mercado está rolando lá entre eles. Tá certo? Bom, uma outra observação, anotem, hoje é um dia importante para anotar. Caso a gente esteja trabalhando, caso a gente esteja fazendo uma avaliação, né? Se por acaso os dados da pesquisa não informaram o imposto de renda, significa que eu tenho o direito de usar aquilo que eu conheço. Isso é apenas para nossas provas, porque se for na realidade, quando eu for fazer uma pesquisa, eu automaticamente vou identificar o imposto de renda. Tranquilo. Certo? Então isso aqui, assim, ó, na vida prática, a gente não vai precisar se enganar, nós não nos enganamos, muito simples, porque eu vou pesquisar. Mas aqui vai ter sempre uma casca de banana. Ter cuidado. Primeiro definimos o da empresa, ela é padrão, default. Depois, o segundo, vamos ver o do mercado. Se o mercado não falar nada, permanece o nosso. Se por acaso o mercado falar, então nós vamos ter o cuidado, trabalhar com o imposto de renda quando for necessário de mercado e preservar o da empresa. Perfeito? Outra informação de ouro importante para a gente ter uma solução eficiente. Bom, vamos agora para a pesquisa. Eu estou pesquisando. Aí o pesquisador, eu falei, junto com a equipe lá da empresa Júnior, a gente chegou à conclusão seguinte. A taxa, diz assim, a taxa dos empréstimos é 15,38.
O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo a taxa dos empréstimos é 15,38, eu estou dizendo, olha só, e só digo isso, né, a princípio, eu estou dizendo o seguinte, que eu fui ao mercado, pesquisei e vi, ou abri os jornais, ou pesquisei, que os bancos estão emprestando a 15,38. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que eles não estão levando em conta, não querem saber nível de endividamento, não querem saber a alíquota do imposto de renda. Na verdade, eu cheguei lá e perguntei, quanto é que vocês estão emprestando o dinheiro inicial? Em tese, a nossa tabela começa em 15,38. Depois, à medida que eu for apresentando empresas com certos endividamentos, eu vou ver o que a análise de crédito do banco diz, se aumenta ou não. Mas quando eu falo isso, eu já botei aqui para vocês, anotem para entender esse linguajar. Os outros exercícios, eles têm um linguajar um pouco mais aprofundado, mas vamos começar de leve aqui. Mas é importante saber que eu não vou dizer que é o QIB. Então, isso que eu estou falando aqui, eu quero me relacionar o QIB. O QIB, o que quero dizer? O QIB, quando o nível de endividamento é zero. Certo? É zero. Deixa eu ver se eu tenho aqui o quadrinho para a gente ir comparando aqui direto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma manobra aqui, para ficar bem claro para vocês. Opa, está aqui, ó. Então, eu tenho o quadro auxiliar. Então, eu vou ter que preencher esse quadro aqui e comparar o da empresa com a pesquisa de mercado. Bom, o da empresa nós já identificamos. E agora nós estamos começando a preencher o quadro com base na pesquisa de mercado. Quando eu falei QIB, aquele QIB, taxas de empréstimo, que não leva em consideração empréstimo... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não leva em consideração, esse é o jargão de mercado. Só para vocês entenderem, é como se eu vou repetir, fosse no banco e perguntasse, qual é o nível de empréstimo que vocês têm? Olha, nós começamos, claro, quando a empresa, eles vão começar, 15% se a empresa for boa, tiver crédito, etc. E tal. Depois, a gente vai entrar na empresa e vão ver em que condições ela está, pode ser que eu aumente, pode ser até que eu diminua. Como eu estou falando assim, primeiro, eu identifiquei que é o passivo oneroso, zero, sem dívidas, tenho um QIB de 15,38 e, obviamente, se o passivo oneroso é zero, obviamente que o patrimônio líquido é 100%. Mais uma informaçãozinha. Este quadro auxiliar, eu mostrei para vocês na teoria, que sempre eles falam de passivo oneroso, patrimônio líquido, vão direto no QIL, que é a informação que eu quero, depois o QEL e o VAC. Observem que eu acrescentei por conta própria, acho que fica mais fácil, alguns disseram que não, alguns alunos disseram que não, que é importante, eu gosto de ter o QIB aqui, para saber bem se eu não me enganei, porque às vezes na pesquisa eles falam com imposto de renda, sem imposto de renda, para mim fica mais fácil, eu gosto de botar tudo, abrir bem essa caixinha aqui, esse quadro. Mas alguém não concorda comigo, bota isso aqui do lado, prefere usar a teoria como foi criada, para assim, não, eu posso me enganar e estar misturando o QIB com o QIL. Na verdade, a gente vai buscar o VAC, que é o VAC voltado à empresa, adaptado à minha empresa, onde eu vou utilizar passivo oneroso, patrimônio líquido, QIL, QEL e o VAC. Às vezes, mas isso aqui vem até para assim, para me enrolar mais. Tudo bem, está tudo certo, sabendo que a gente tem que buscar o QIL e que às vezes eu dou a informação sem o desconto do imposto de renda e a gente tem que calcular, apenas tirar o imposto de renda daqui e colocar aqui. Perfeito? Então, preenchemos a primeira linha. QIL, ou melhor, preenchemos essas informações aqui. Vamos continuar. Essa tabela tem que ser preenchida de acordo com o que a gente vai escrevendo aqui. Voltar. Vamos, tudo bem até agora, pessoal? Vamos... Sim, professor, pode voltar bem rapidinho na tabela só para eu tirar uma foto? Mas tu vai ter, querida.
Tá no slide, eu já distribuí no Moodle, tá? Tá lá nos slides, nem precisa te preocupar, tá lá prontinha, bonitinha. Eu só gostaria que vocês depois eu vou dizer que vocês repassassem isso para fortalecer bem esses conceitos, tá? É a Natália que está falando? Uhum. Eu já conheci a voz, viu, Natália? Isso. Uhum. Não conheci o rostinho ainda, mas tudo bem. Então, olha só, Natália e os demais aí, já nem sei mais quem estão aí. Bom, até agora tudo bem, Natália? Sim? Tudo certinho aqui? Deu para entender? Sim, deu para entender. Bom, vamos construir essa tabela. Vamos construir. Aí eu vou lá e vou pegar outras informações dado pelo nosso IBGE, entre aspas, né? Que é o nosso IBGE, foram os nossos pesquisadores da empresa Júnior. Eles disseram, olha, professor, quando depois que a gente acabou de conversar com o gerente, eu comecei a apresentar alguns aspectos, qual que é a linha de crédito, ou qual que o setor de crédito, né, emprestaria a princípio, não precisa ser com exigência, assim, aproximadamente, se as empresas tivessem um determinado nível de endividamento, ou seja, passivo oneroso. Ah, sim. Aí eles me disseram, olha, se a empresa tiver 35%, a taxa sobe um pouquinho. Se tiver 55%, e assim vai. Então, eu consegui montar essa tabela, que eu digo que na vida prática não é muito fácil também, eles não abrem o jogo assim. Mas como é a UFSC, que é uma empresa de credibilidade, eles deram essa chance para nós. O departamento de crédito é muito fechado. Eles têm todo este instrumento que é para ser competitivo com os demais bancos. Então, olha só, quando eu falo empresas com endividamento nessas proporções aqui, eu continuo falando de QIBI. Olha só, empresas com endividamento, né? Endividamento de passivo oneroso, debêntures e financiamentos, eu ainda continuo falando QIBI, ou seja, custo de terceiros sem o desconto do imposto de renda. Eu não vou falar daqui para frente mais para vocês que é QIBI, mas a gente identifica no linguajar. Por isso que eu quero mostrar, por isso que eu apresentei 3 ou 4 exercícios para vocês, onde tem um linguajar bem de mercado, que a gente tem que estudar bem e sentir essa sensibilidade, e cada um vai sentir essa sensibilidade daquilo que eu estou falando. Claro que não é difícil identificar. Se eu estou falando de endividamento, que é diferente, a gente vai ver se for de capital próprio, é investimento, a gente vai chamar, mas tudo bem. Falou endividamento, é dívida é empréstimo. Se eu não falei imposto de renda, eu simplesmente coloquei aqui. Vou lá na tabela, o que eu faço? Vou procurar os percentuais que eles estão falando. Eu já tinha identificado do 0, identifiquei do 35, que é pela pesquisa, 55, 75, 90, coloquei o QIBI lá, em cada um deles aqui, ó, 35, tá? Calculei o imposto de renda agora de 35 e consegui calcular o QIL. Tranquilo, estou preenchendo essa tabela, estou brincando aí de preencher essa tabela. Só cuidado para entender bem o linguajar. Isso que eu digo, treinar bem o linguajar. Né? Tranquilo até agora aqui, me parece. Qualquer coisa fala. E ela ainda está incompleta. Vamos lá. Então, a medida. Então, eu digo assim, fica simples a gente ir lendo. A gente vai lendo. Estou dizendo a técnica para vocês mais fácil, né? Eu vou apresentar mais ou menos dessa forma, talvez com um linguajar um pouco melhor. Eu vou mostrar para vocês ali no exercício. E aí a gente vai devagarinho, em passo, entendendo bem e preenchendo parcialmente até o completo preenchimento. Vamos para o próximo passo. Para empresas não endividadas, logo, passivo oneroso 0, já tem que começar a entender isso. A remuneração do capital dos proprietários, aí eu estou sendo bem claro, se eu falo só endividamento, é dívida de bancos. Para distinguir um do outro, eu preciso expor direitinho de que eu estou falando. Agora é uma dívida, mas qual tipo de dívida? Dado pelo capital dos proprietários. Então, nós estamos falando de quê? De QEL.
Então, para empresas não endividadas, passivo oneroso, a remuneração do capital próprio, QEL, é de 15%. Olha a observação. Já descontados o imposto de renda, que na teoria a gente chama de K0. O que é o K0 lá na fórmula, né? Lá no gráfico? É o custo de capital próprio quando o nível de endividamento é zero. É bem esse conceito aqui, ó. Mas fica fácil vocês entenderem, né? Então, eu não vou falar mais em KO, vou falar em termos de mercado. Dívidas, mas que dívidas? Do proprietário. Quando eu falo aqui só dívidas, eu estou falando bancários, né? Que aqui é uma peculiaridade. Já descontado o imposto de renda. Então, eu vou lá na tabelinha, vou botar lá, ó, passivo oneroso sem dívida, ó, empresa sem dívida, passivo oneroso zero, QEL, olha lá o QEL, 15%. Pronto, coloquei. E assim eu vou preenchendo. Vou preenchendo. Oh, meu Deus. Não sabe que tem que voltar? Tá bom. E vamos finalmente terminar aqui. A remuneração do capital próprio, né, com o endividamento já descontado o imposto de renda foi. Então, a remuneração do capital próprio com o endividamento, agora eu estou, olha só o que eu estou falando, capital próprio com o endividamento. Que endividamento, e por que ele não deu, deixa eu ver, por que ele não deu endividamento aqui? Por que não precisa falar? Porque nós já estamos falando, que a gente já falou em outros termos aqui, quais são os níveis de endividamento que nós estamos trabalhando, né? Para não ser repetitivo aqui, eu não coloquei. Até poderia colocar, né? Mas eu estou falando da remuneração do capital próprio, né? Com endividamento já descontado o imposto de renda foi de, aí eu estou colocando 16,07, 16,20, 16,50 e 19, respectivamente. Ou seja, eu estou respeitando o nível de endividamento apontado pela nossa pesquisa. Professor, mas aqui o senhor está complicando. Aqui o senhor fala em endividamento de capital próprio, aqui o senhor fala remuneração, ok. Na verdade, são sinônimos, tá certo? Eu fiz isso propositalmente. Ou eu posso falar não endividamento, não endividado do capital, da remuneração do capital próprio e remuneração do capital próprio com endividamento. Desculpa. Vou voltar aqui. Eu pensei que eu estava falando de outra forma, mas não. Aqui são diz o seguinte: para empresas não endividadas, ou seja, não estou considerando que o endividamento é zero, tá certo? A remuneração, o que eu falo que é sinônimo é que a remuneração do capital próprio é de 15, aqui fala aqui, ó, a remuneração do capital próprio, tá certo? Está igual lá em cima, ó, não mudei não, né? Com endividamento, então aqui eu estou falando remuneração capital dos proprietários não endividados e a remuneração do capital próprio endividamento. Está claro aqui? Não ficou claro aqui. Pensei que tinha dado uma cochilada, mas não. Algum problema? Hein, Natália? No caso aqui, ou quem tiver aí, deu para entender? Como é que eu diferencio o KIB, o KIB do QEL? O KIB, geralmente, eu falo só empresas endividadas, ou taxa de empréstimos. E quando eu falo, fica claro de identificar, quando eu quero falar do QEL, eu sou obrigado a me referir ao capital dos proprietários, tá? Endividados ou não endividados. Perfeito? E aí eu vou pegar essas informações aqui e colocar lá. E preencho lá QEL, tal, as informações. Feito isso, eu consegui preencher toda a tabela, exceto VAC. Aí eu tendo passivo oneroso, PL em percentuais, que agora é mais em dinheiro, mas é a mesma coisa, está identificado o peso de forma relativa, a outra lá é de unidades monetárias. Tem o KIL, cuidado para não misturar com o KIB. Tem o QEL, eu acho o VAC de todos eles. Por último, eu vou lá, claro, aqui já está pronto. O bom é se eu tivesse uma planilha, até acho que vou fazer primeiro uma planilha só com o mercado, poderia ter feito isso, tá? E aí eu vou lá e coloco o da empresa dentro desta mesma planilha, até vou mudar isso para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou fazer agora de manhã e vou alterar. Vou fazer o preenchimento da planilha só com a pesquisa e depois botar essa segunda planilha aqui, ó, encaixando o VAC da empresa onde eu busquei, que está lá, que é 18,82. Então eu procuro dentro desse intervalo
onde eu posso encaixar a minha empresa. Perfeito? Então, primeiro eu faço o da pesquisa, depois eu encaixo. Fiquei com preguiça de fazer uma segunda, mas acho que para explicar fica melhor. Não necessariamente quando vocês forem fazer, vocês precisam fazer duas, né? Mas é só para entender. Então, a gente fez a planilha da pesquisa e vamos encaixar a estrutura de capital que a gente logo no início calculou dentro dessa tabela. Aí eu até botei aqui, análise e considerações. VAC da empresa hipotética, situação atual, né? E aqui eu tenho os diversos VACs. E eu vou procurar se existe aí o VAC mínimo. Aí eu vou olhar lá e identifiquei o VAC mínimo. Ah, esse aqui é o menor VAC. Vou ver, então a melhor estrutura é entre 55 e 45. Então boto lá VAC mínimo, a situação planejada, situação pesquisada. Aí a minha pergunta é, eu chego lá e vou apresentar esse quadrinho, que não é fácil na vida prática de fazer, exige pesquisa, etc. Depois fica fácil, como o IBGE, né? Usa mais de milhões de pessoas para pesquisar, depois bota num quadrinho lá, população, PIB, etc, etc. A mesma coisa. Fiz todo esse esforço aqui, e aí eu mostrei, olha como vocês estão, e olha qual seria o ideal. A pergunta é, primeiro, vocês estão maximizando dentro da teoria convencional? Não. E como é que eu posso chegar lá? Bom, vocês podem se planejar para tentar alterar, a seguir esta sugestão teórica. Ah, mas aqui eu estou me endividando mais. Bom, aí é uma decisão do senhor, doutor. Né? Você, se buscar, se tiver condições de procurar chegar bem próximo do VAC mínimo, você está sendo o mais eficiente possível. Se você consegue, se o custo está propício, se você prefere ter custo de oportunidade, tudo bem. Mas a gente deixou claro como eu posso assessorá-lo, como eu posso fornecer dados, informações e modelos para que vocês possam tomar a decisão. Tá certo, pessoal? Apareceu aí mais gente, tudo bem. Agora eu não estou tão sozinho assim. Então, pessoal, vocês viram que esse quadrinho aqui, eu só vou melhorar, até vou fazer um segundo quadrinho para ficar joia, para ficar assim bem claro. Então, com este quadrinho aí, a gente toma decisão. Isso é que quer dizer a teoria convencional, a princípio. Né? Ter o cuidado de preencher, ter o cuidado de entender a nomenclatura. Perfeito? Bom, aí eu quero dar mais um passo para vocês, mais um passo com vocês. Aí eu digo o seguinte, ok, a gente fomos numa empresa hipotética, fomos no laboratório, e a gente foi lá e junto com a equipe da UFSC, e aí a gente apresentou isso aqui. Como a gente diz assim, se fosse no direito, escritório modelo, né? Para a gente aprender a fazer, etc. E tal. Ok. Então eu passei 4 exercícios de vocês, então a minha sugestão é que vocês façam o primeiro exercício, resolvam, até terça-feira que vem. Eu até vou fazer junto com vocês hoje mais um pouquinho para esclarecer mais aquele linguajar ali, para vocês ficarem fixos. Ali é para que vocês assim incorporem qual é a ideia da teoria convencional, para que quando eu passar para a teoria do Miller e Modigliani, que é um contraponto, que é um lado totalmente contrário à teoria convencional, a gente já tem uma noção, né, para ver o diferencial. Vai ficar fácil. Então é uma estratégia pedagógica que eu aconselho vocês. Certo? Ok. Então vamos supor que eu tivesse treinado na universidade, a gente tivesse treinado, fosse lá na empresa hipotética, sentamos com um gerente hipotético, etc. Tal. Como é que a gente faria na prática? É muito diferente? Não, não é muito diferente. Porque o que eu trago aqui para vocês é o que é usado na prática. E vou mostrar como é que a gente faz na prática, como sempre venho demonstrando nos balanços reais. Né? Então, eu vou tentar carregar aqui. Eu vou lá, peguei uma empresa catarinense, que eles, né, tem até aquele chavão lá, né? Gente nossa, coisa que a gente conhece, empresa nossa aqui. Eu vou lá e nós fomos convidados pela, deixa eu exercício
exercício balanço. Aqui. Vamos ver se funciona. Funciona. Funcionou. Vamos abrir aqui. Opa! E aí é o seguinte, aí nós estamos com a mesma equipe. Vocês formados, né? Eu, o gerente dessa nossa empresa de consultoria, você, gerente júnior, eu, gerente sênior, e ainda nós temos aí um contato com a empresa júnior, estudantes da 6ª fase, 4ª fase, para nos ajudar na pesquisa. Aí, o balanço, aí é aquilo que eu falei, vocês vão ver como aquilo que eu estruturei, que eu mecanizei, exatamente eu tirei desta situação real. Aí eu apresento aí a empresa. Né? Então eu tenho que conversar com o gerente, ele vai me explicar, a gente conhece a empresa e vai me apresentar um balanço real. Ok. Vai me apresentar lá os balanços, com mais de um ano, não vai fazer do último ano apenas. Vai apresentar a demonstração de resultados, vai apresentar a demonstração, outros demonstrativos que a gente não vai fazer uso, e futuramente nós vamos utilizar o fluxo de caixa. Bom, então eu apresentaria essa empresa, agora estamos numa empresa real e vamos ver o que acontece. A única coisa que tem de diferente é que é uma empresa, é um balanço que a gente já conhece e tem números reais, mas o caminho que eu vou percorrer é o mesmo que eu coloquei. Então, a gente vai daqui tirar aquelas informações que vocês já têm interesse. Por exemplo, temos a empresa, qual era o primeiro passo lá? É identificar a estrutura de capital. O que é? Primeiro, conhecer o volume do patrimônio líquido. Então, eu tenho aqui, 120. Depois eu vou buscar o meu passivo oneroso, que a teoria diz que é de longo prazo. Eu vou lá e vejo. Passivo, o não circulante. Lá, débitos com parte relacionada. Ué, aqui não tem. Opa, se não tem aqui, daquela forma clara, o passivo oneroso, não quer dizer que ele não tenha. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou lá nas notas explicativas, a gente vai lá nas notas explicativas, ou conversar com o contador e perguntar, mas você não tem nenhum tipo de empréstimo? Não, na verdade, ele me disse, nós não temos empréstimos bancários, mas nós temos empréstimos dos próprios sócios, que eles chamam de partes relacionadas. São pessoas relacionadas com a empresa que se dispõem a emprestar dinheiro para a empresa. É uma forma de empréstimo. E ali, então, como é que a gente sabe? A responsabilidade de vocês é apenas de saber aquelas 3 rubricas explícitas. Quando elas não estão explícitas, ou não existe, ou eu tenho que dizer de forma clara, se já tiver experiência em outro exercício. Eu vou dizer, o passivo oneroso da empresa passivo oneroso de longo prazo, do não circulante, ele está representado pela rubrica débitos com partes relacionadas. Como é que a gente vai saber isso na prática? Conversando com o gerente, lendo as notas explicativas, e temos que ver se realmente ele é um passivo oneroso, tá certo? Vou lá no curto prazo, que diz que na prática eu vou buscar se tiver, aí eu olho aqui, opa, tem lá empréstimos, aqui, e não tem mais nada. Então aqui, ok. Até dar uma olhadinha lá nas notas explicativas para ver se existe alguma outra rubrica que esteja representando o passivo oneroso de curto prazo, mas eu vou dizer para vocês. Bom, tem os valores, tem a estrutura de capital, e aí
a gente vai usar todo aquele processo. E aí eu vou apresentar para vocês. Então, apresentei a empresa, conversamos com dados reais. Vamos lá agora. Vamos lá ver o que o gerente está querendo agora. O que ele me diz ali? Vamos lá. Solução não. Capital, exercício. Então, aqui. Esse que eu queria que vocês fizessem. Observem. Está lá. Então, está lá. Bom. Então, eu escrevi aqui, né, o que eu gravei da conversa. Com base nos demonstrativos do Keynes, gostaria de identificar o VAC mínimo, né? Ou seja, queria identificar a estrutura de capital pelo método do VAC mínimo, se essa empresa Keynes está otimizando ou não a sua estrutura de capital. Ok. Qual que era o segundo passo lá? Fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo do VAC, coisa que nós já sabemos. Então, o primeiro, depois da gente definir a estrutura de capital da empresa Keynes, o próximo passo qual era? O próximo passo que eu tinha mostrado lá para vocês é o cálculo do custo médio ponderado de capital da empresa Keynes, Indústria e Comércio. Pronto, calculei lá. O que eu quero destacar para vocês? O que eu quero discutir com vocês um pouquinho, exatamente a pesquisa. Como é que essa pesquisa foi divulgada pelos nossos alunos lá da empresa Júnior? Como é que a gente coloca lá? Ninguém fala para o gerente Kibe, Kel, isso aí é uma coisa nossa. Nós é que temos que traduzir essas informações. Então aqui é um linguajar que eu procurei ser o mais correto do mercado. Até um pouquinho mais, vamos chamar assim, mais elaborado do que aquele exercício ali. Mas não deixa de ser diferente. Vamos ver aqui o primeiro. O custo de oportunidade. Opa, a gente já falou isso. E esse custo de oportunidade é utilizado também, é o sinônimo também de taxa de juros. O custo de oportunidade, até botei para não haver confusão. Né? A gente fala custo de oportunidade. Quando eu falo custo de oportunidade das instituições financeiras, isso é muito comum falar no mercado, eu estou falando das taxas de juros de empréstimos. De que, instituições financeiras, foi de 6% ao ano, agora, escuta, já descontado o imposto de renda e contribuição social. Opa! É isso que eu digo para vocês, cuidado com essa informação. Neste caso, nesta pesquisa, eu consegui essa informação. Então, custo de oportunidade, instituições financeiras de 6% ao ano já descontado. Então, vamos lembrar, o que é isso aí? É Kibe, Kel, Kibe zero ou Kel zero? O que é isso? Bom, primeiro, já está definido que são taxas de juros, o que é custo de oportunidade. Instituições financeiras, bancos, disse a taxa que já foi descontado e não falou em nível de endividamento. Ou seja, é a tabela inicial dela. Como a gente disse, olha, aqui nós temos promoções. As promoções começam com a partir de tantos por cento, com desconto de tantos por cento. Então, está falando de forma ampla. Então, aqui, eu não coloquei mais nada. Eu estou sabendo que isso aqui é o Kibe, no caso aqui, é o KIO já, custo de capital terceiro após o imposto de renda, no nível zero de endividamento. Aí eu vou lá na tabelinha e coloco lá o zero. Então, o que eu quero discutir, aquele outro mecanismo ali ficou muito simples para vocês, né? O que eu quero só fortalecer aqui é esse linguajar aqui para a gente ir treinando um pouquinho. Perfeito? Então, esse aqui é o nosso time. Né? Sempre eu vou dar uma dica de uma peculiaridade. Segundo, para empresas não endividadas, não endividadas, passivo oneroso zero, já está sendo bem claro. A remuneração dos proprietários, KEL, da empresa foi de 13% ao ano. No caso aqui, quando eu falo KEL, na verdade a gente já sabe que para calcular o KEL, a gente obrigatoriamente tem que descontar o imposto de renda. Então ele já vem com o imposto
descontado o imposto de renda. Por isso que eu não preciso falar aqui. Né? Mas eu falei, não dívidas, zero, passivo oneroso, e que é o 13%, é simplesmente colocar lá diretamente na tabelinha. Olha só, vamos lá. No caso de empresas com endividamento, ou seja, então eu quero estudar agora empresas com passivo oneroso de 20, 40, 60 e 80. A remuneração do capital de terceiros, opa, ficou bem mais fácil aqui o linguajar, foi de 6,5, papapi, parará, respectivamente. Já descontado, poxa, esse grupo da empresa Júnior que fez esse relatório com essas informações está muito avançado, ajudou em tudo, já deu tudo mastigadinho. Tá bom. Vamos ver o último aqui. A remuneração do capital próprio, opa, tá claro, QEL, levando em conta o nível de endividamento, fácil, e o imposto de renda. Olha aqui, e o imposto de renda em estudo foi de 13, Quando eu digo que foi em estudo, significa que eu no mercado não identifiquei e eles não me disseram qual é a alíquota que eu estou utilizando. Então, a nossa regrinha de ouro é o seguinte, quando eu não defino claramente, significa que eu estou usando o imposto de renda, a alíquota que eu calculei da empresa e que eu vou utilizar com base, se for preciso, com base no cálculo que eu fiz. Opa, vamos ver aqui notas explicativas, que é uma coisa importante. Aquilo que eu falei, os débitos relacionados, etc., serão considerados passivos onerosos. Aquilo que eu já expliquei para vocês, deixei escrito lá. E aqui, pessoal, eu coloquei os indicadores de mercado, beta, etc., tal, porque é o seguinte, porque isso aqui é um exercício antigo, né? E na época eram outros, agora são outros valores. É claro que isso aqui, deixar bem claro que isso aqui é só para a gente terminar o exercício. Não vai aparecer, isso aqui não vai existir. Nós vamos usar a nossa tabela. Pronto, ok. Então, a gente resumiu, gravou a entrevista, colocamos por escrito, e agora a gente partiria para o cálculo. Vamos ver como é que fica o cálculo rapidamente, um exercício que eu gostaria que vocês revissem, utilizassem, dessem uma estudadinha, coisa, bem tranquilo para esse final de semana, dando uma olhadinha, tentasse entender por que eu estou dizendo isso de uma forma muito simples, bem light, porque quando eu for passar para outra, quanto mais vocês entenderem bem esse mecanismo, né, se tiver dúvida, vamos iniciar lá perguntando, quando eu passar para Admir e Modigliani, tranquilo. Quando eu passar pelo método de nível de endividamento, tranquilo. Né? E aí a gente, para não se confundir, não misturar um método com o outro. Né? Mas vamos lá. Para terminar, solução do exercício que vocês têm lá e que vai estar tranquilo. Né? O que eu estou pedindo para vocês não é nem exercício de conta, nada. O que eu estou pedindo? Procurar entender o formato, o mecanismo, o trajeto que a gente vai seguir. Vamos lá, aquilo que eu disse, que eu utilizei na prática, vamos ver se eu disse diferente da teoria. Primeiro, calculei a estrutura de capital. Calculando a estrutura de capital, eu busquei aqui, o que eu busquei? Busquei aqui os percentuais, que identifica a estrutura de capital. Aqui está até mais claro, botei o que era de passivo oneroso, era de curto e longo, bem tranquilo, bem legal. Depois, o próximo passo é discutir o que é o QEL. Perfeito? Aquele negócio todo, o que é, ou seja, minha meta, 11,98 VAC, ou seja, o custo da empresa Queires, agora é de verdade, isso aqui é um dado real. Né? E, lembrando bem, o que eu tenho que lembrar bem? Qual foi o imposto de renda oriundo daqui, tá certo? Então eu tenho que ver aonde que eu calculei, não sei onde eu calculei aqui, mas para calcular o VAC, né, eu vou ter que calcular, eu vou ter que identificar da empresa, eu vou ter que identificar, vou ter que calcular o imposto para ter o QIL e para ter o QEL, certo? Embora eu não deixei claro aqui, mas vocês são professores. Ah, está aqui, ó.
Então, na verdade, é que eu fiz aqui, calculei o imposto de renda com o segundo passo. Aí a gente vai, à medida que cada um que vai montando seu relatório faz da maneira que quer. Então, eu calculei o imposto de renda aqui primeiro, né? Depois do primeiro passo, eu chamei esse de segundo, né? Calculei o imposto de renda aqui. Né? É o imposto de renda e contribuição social aqui. Tá? 12,60. Muito importante eu ter isso bem gravado aqui. Neste exercício, ele já disse assim, ó, nós vamos usar, isso aqui é um cálculo real, tranquilo, né? Cálculo do VAR. O imposto de renda. Bom, depois do outro passo, a gente discutiu todo aquele nosso linguajar. E nós vamos preencher a tabela como a gente preencheu. Né? E aí, depois de preenchido a tabela pesquisada, nós vamos encaixar aonde o queixe se encontra. Então, ele está entre 20 e 40. Aí eu botei lá o do queixe, 25,59. Tá certo? Passivo oneroso e 74. Aqui, ó, lá em cima, a estruturinha lá. Feito isso aqui, eu identifiquei o VAC, que é o que me interessa. E aí eu vou ver o seguinte, depois que eu encaixei a empresa, eu vou ver em que pé encontra a situação. Primeiro, existe VAC mínimo? Opa, existe um VAC mínimo. É isso aqui, 11,50, tecnicamente. E onde está a estrutura de capital da empresa? Está aqui, ó, 25,74. Aí eu me pergunto, será que vale a pena eu mexer na minha estrutura atual, onde eu vou me endividar, olha só a análise, me endividar um pouco mais, olha só, 25, passar para 40, só para chegar no 11,50? Lembra daquele intervalo que, na verdade, às vezes encontrar um ponto, praticamente na praça, lá na parábola é difícil? Então, neste caso aqui, né, quando eu perguntar para vocês, a empresa está maximizando seus resultados? A gente diz assim, aí que eu queria essa explicação de vocês. Teoricamente, não. Primeiro vamos definir bem o radicalismo, a técnica, né, a teoria. Não porque não é o VAC mínimo. Mas, na prática, eu não mexeria, porque esse nível aí, até poderia dizer que esse VAC está dentro do intervalo muito próximo do VAC mínimo e eu não correria mais risco se eu estou sendo eficiente. Vocês estão entendendo como é que a gente responderia? A gente tem uma posição técnica, então, de acordo com a teoria, não. Mas, na prática, eu não mexeria, até porque eu estaria muito próximo do VAC mínimo, está muito próximo dele, e não correria o risco. Até poderia afirmar que eu estou sendo mais eficiente do que a teoria. Neste caso aqui, né? Aí é uma discussão teórica, de análise. Então, na verdade, o que a gente tem que mostrar lá para o dono da empresa? Mostrar exatamente essa situação, mostrar a situação da empresa, fazer o comentário, mas a decisão é de quem? Dos donos. E para completar, que eu estou fazendo o relatório, quero fazer um relatório interessante, estou explicando lá para a diretoria, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Olha, uma visão gráfica, para ficar até mais interessante, até para convencê-los, né? Aí eu vou começar a utilizar aqui, ó. Bom, eu não preciso fazer isso num papel milimetrado, obviamente. O que eu vou traçar? Eu vou traçar a mão livre gráfico, né? Então eu sei que o Q não começa do zero, sempre tem uma taxa pré-determinada de mercado. Não estou olhando números. Só traço aqui, sei que ela tem esse comportamento aqui de crescimento. Sei também que o QEL tem uma taxa superior, não sei qual, aqui superior, e ela tem esse comportamento aqui, né? E aí eu desenho a mão livre aqui, qual que é a teoria convencional do gráfico, e faço aqui uma curva. Bom, para explicar melhor, só para dizer a mesma mão livre, não precisa fazer nada, eu vou começar a colocar os pontos. Então aqui, ó, onde eu encontro a estrutura ótima? A estrutura ótima está me dizendo ali, ó, que é 40 e 60, então eu coloco ali. Eu sei que aqui é o passivo oneroso, eu consigo, aqui é uma régua, eu procuro no 40 e sei que aqui é o 60. Essa é a estrutura ótima de capital, um ponto aqui. Levanto aqui e tenho o chamado ponto mínimo. Traço para a esquerda e tenho aqui o custo do VAC mínimo. Como é que eu identifico o custo? É só olhar lá, 11,50. 11,50. Quando eu começo a colocar a mão livre, apresentação gráfica, agora estou fazendo o contrário, o lado da tabela. Perfeito? Bom, qual seria esse custo aqui do capital próprio que eu tinha feito a mão livre? Eu vou olhar lá. É quando o passivo oneroso é zero. Vamos ver lá quanto é que eu Q quando ele for zero. Q quando ele for zero é 6,86. Vamos ver se está lá. Vou arredondar aqui. Eu errei. Lembram?
O Q aqui, eu tenho que representar aqui, ó. Tantas mexidas, mas é isso aqui, ó. Q. Aqui é 0. Deve ser um estudo de exercício aqui que eu peguei. É a malandragem. A preguiça. Aqui é 6. Certo, pessoal? 6. É que está lá. Vamos ver o custo mínimo. 11,50. Perfeito. 11,50. E o 13 é o custo de capital de terceiros quando o nível de endividamento é 0. Vamos ver lá. QEL no 0, ele é 13. Então tá certo. Dei uma cochilada lá no voei aqui, é 6, tá, pessoal? É 6 aqui. E aí com 13. Pronto, aí apresentar, né? Aí apresento para fazer uma. Pra gente gravar, explicar, etc. Eu acho que eu tenho aqui. VAC mínimo. O que me interessa aqui? VAC mínimo, estrutura de capital, porque o resultado disso tudo é essa coisa aqui. Então, meus colegas. Então, deixa eu diminuir aqui e voltar aqui. Ok. Então, pessoal, é isso que eu trago para vocês hoje. Tá? O que eu sugiro para vocês? Eu quis dar assim, ó. A gente falou na teoria, caminhamos para um exemplo hipotético. Esse exemplo hipotético foi interessante para a gente ver o caminho que nós temos que percorrer. Demos um primeiro exemplo. Né? Botei mais 3 exercícios importantíssimos, porque cada um deles ele vai aprofundando níveis de especificidade diferentes, o qual é nesse conteúdo, nesse contexto é que eu vou trabalhar. Eu vou pegar um pouco de cada um deles ali e nós vamos montar o nosso exercício final, nossa avaliação, seja lá como é que vocês chamam, prova ou qualquer coisa assim nesse sentido. O que eu gostaria de saber de vocês é exatamente. Nesses exercícios estão resolvidos as etapas lá do mínimo Modigliani e endividamento. Não considerem. Nós vamos esmiuçar, vamos deglutir cada um deles. Perfeito? Então, homework, o que vai ser? Vai ser vocês olharem, procurarem entender isso aqui. Quanto mais vocês entenderem bem o mecanismo, a ideia da teoria convencional, o mínimo Modigliani vai ficar fácil. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer a nossa chamada. Vamos ver aqui. Salvar os participantes. Perfeito? Não sei se eu não olhei os e-mails aqui. Até queria saber, eu disponibilizei lá as notas para vocês. As notas foram boas, né? Eu não sei se eu fui muito claro. Eu não sei se vocês são muito eficientes. Numa distância dessa, a gente não consegue avaliar se essa nota é eficiente ou não, se eu fui eficiente ou não. Vocês me entendem, né? Eu não sei. Cabe cada um de nós levar com consideração e aproveitar o máximo, né? Será que eu fui claro na minha apresentação? Eu olhando assim, uma média bem grande, bem ótima, diferente quando é presencial, no sentido até de a própria avaliar. Pô, dessa forma eu fui excepcional, fui claro, mas eu sei que não é bem assim. Né? Professor? Sim. Eu acho que a possibilidade de a gente poder assistir de novo no nosso tempo, ir com calma e acompanhando o que o senhor ia fazendo, facilitou bastante na hora de estudar para a prova. Tá certo. Assim então eu peguei assim o raciocínio na tua aula, mas quando eu fui reassistir mesmo e fazer, foi que aí começou a clarear mais as coisas. Perfeito. Então pode ser isso que seja, pode, né? Ser. E isso que eu estou tentando fazer é mais ou menos isso que tu estás falando, né? Eu estou revendo, eu deixei 4 exercícios importantíssimos, assim que são os itens mais utilizados na empresa. Eu vou conversar, por isso que eu digo, eu vou conversar com vocês cada exercício, mostrando aonde que estão os problemas e de repente fica claro. Né? Por isso que ao invés de eu passar direto para uma outra teoria e deixar uma mistureba danada, eu preferi mudar um pouco. Eu acho que eu esclareci e talvez o que tu falas aí seja verdadeiro e seja bom. Eu não vi os e-mails de manhã, eu não sei se alguém tem alguma dúvida das notas lá. Se tiverem, podem me passar um e-mail. Eu não gosto de responder por e-mail, eu gosto de fazer uma segunda prova, que a prova, essa eu adoro, que a prova como é que eu vou dizer? Como é que a gente fala antigamente assim? Prova oral, isso. Minha esposa aqui está soprando no meu ouvido, as provas orais. Então assim, ó. Ah, professor, eu não concordo com a sua correção, ou eu não... Opa, excelente, é que eu tenho feito. Turma da noite, alguns, não foram todos,
Aí a gente marca um horário, eu faço uma live e a gente conversa. E aí, às vezes, até aumento a nota, porque ele sabe explicar tão bem que, às vezes, é um engano teórico assim. Eu não sei, até tem 13 aqui. Alguém de vocês teve alguma dúvida? Está tudo bem? Eu botei ali o gabarito, bem claro, botei o gabarito, botei o critério de correções, quais foram os pontos que eu não utilizei, não procurei resultados finais, né? Resultados intermediários, tentei botar as expectativas de resposta, a mais objetiva, com as minhas próprias palavras, e foi isso. Assim, teve bastante 10, até botei a média, Gil padrão, Gil menor do que da noite, a média de vocês foi bem superior à da noite. Mas é isso. Tá? Então, se alguém quiser alguma coisa, a gente vai ter que marcar, não sei se é exatamente hoje, mas a gente marca, temos o semestre todo para discutir, com calma, a gente vê lá os pontos necessários. Pessoal, bom dia para vocês, bom final de semana. Olhe, explore esse pouquinho que eu estou esmiuçando aí para vocês. Para terça-feira, então, a gente entrar aqui na teoria do Miri Modigliani. Beleza? Tchau. Eu já desliguei, tá? Eu já assisto aqui, eu já assusto assim para ninguém me encher o saco. Que eu fico falando com prova oral. Não, mas é prova oral mesmo. Era isso que eu... Não, mas é novidade, para mostrar assim a vida real, a vida como ela é. Ok. Tá bom, era isso que eu queria para hoje, era bem isso mesmo, bem explicadinho. Pode, agora pode. Aqui, deixa eu só fechar aqui a conferência. Às vezes acontece isso comigo.